Hoje houve um encontro que muita gente ficou surpresa. O encontro entre Bolsonaro, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Por quê? O Edson Fachin vai ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, nos próximos dias. E o Alexandre de Moraes se tornará vice-presidente. Depois, em agosto, o Alexandre se tornará presidente do TSE para o período eleitoral. E aí, os dois, no encontro protocolar, ou seja, protocolo, eles têm que ir, seja quem for o presidente, for entregar para o Bolsonaro um convite para a posse do Fachin. Provavelmente o Bolsonaro não irá. Os assessores do Bolsonaro do Centrão, que são os ministros que estão tentando fazer com que o Bolsonaro pare de esticar a corda, falaram que esse é um encontro para distensionar as relações. Ou seja, as relações estão muito tensas, eles vão distensionar, vão desesticar a corda. Não sei nem se essa palavra desesticar existe, se não existir, acabei de inventar, ó, ponham aí no dicionário. E aí o que aconteceu? A verdade é que não. Na verdade foi um encontro extremamente tenso. E o Bolsonaro estava se tremendo. Tanto é que o encontro ia durar meia hora. O Bolsonaro reservou meia hora da agenda dele para esse encontro e durou 10 minutos. Para quem achar, mas Thiago, por que esses ministros foram encontrar o Bolsonaro? Isso é tão protocolar que logo depois do encontro, na meia hora seguinte, o Bolsonaro tinha reservado para encontrar os novos presidente e vice do TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então os tribunais superiores, quando elegem novos presidentes, os novos presidentes sempre entregam ao presidente da República um convite para ir à posse. Ele vai se quiser. Geralmente o presidente vai. É protocolar que o presidente vá. Mas se não quiser ir também, não precisa ir. Eu não sei se o Bolsonaro vai ter coragem de ir na posse do Fachin e do Alexandre de Moraes, que imagina, eles vão atacar o Bolsonaro frontalmente. Quem o Bolsonaro levou para esse encontro, que foi um encontro de 10 minutos, onde o Bolsonaro falou 3 palavras, é sintomático as pessoas que ele levou para esse encontro do medo e da tensão que o Bolsonaro estava com esse encontro. Eu vou falar quem estava lá, o que foi dito, qual é a impressão que todo mundo saiu, principalmente o pessoal do Centrão que porque quer que o Bolsonaro volte a conversar com o STF, que ele seja um cara mais político. Vou falar sobre tudo isso e aí você vai entender como é que tá o panorama. Mas antes, um segundinho, se você é fora Bolsonaro, inscreva-se aqui no canal, porque olha, a gente precisa de muitos inscritos. Por que a gente precisa? Porque quanto mais inscritos, maior é o nosso alcance e mais a gente leva a verdade para as pessoas. Aqui a gente faz oposição ao Bolsonaro, a gente é linha de frente na oposição ao desgoverno. E eu vou falar, agora, 2022, Lula em primeiro nas pesquisas, Bolsonaro, o governo desastroso, o governo está desmoronando, tá até fácil não é, mas tá até mais simples fazer oposição ao Bolsonaro, mas a gente aqui no Plantão Brasil já tava, ó, desde 2019, quando as pessoas tinham medo de falar que eram petistas, eu já tava com estrelinha vermelha, não essa, que essa é nova, mas já mostrava estrelinha vermelha, já falava, sou petista mesmo e vamos pra cima do Bolsonaro, já rodava com carro de som nas ruas, já colocava outdoor nas ruas, pra quê? Pra mostrar pras pessoas que sim, se deve fazer oposição ao Bolsonaro, que não podemos jamais recuar diante do fascismo. Aqui a gente jamais recuou, a gente sempre foi pra cima. Por isso eu peço a sua inscrição pra gente continuar indo pra cima deles, porque 2022 vai ser uma grande guerra. Parte dessa guerra envolve o Alexandre, o Fachin e o Bolsonaro. São 3 personagens principais nessa guerra. Agora eu vou explicar o que aconteceu. Ó, os dois foram lá, mas era protocolar, mas eles poderiam simplesmente dizer não vamos. Mas pra mostrar pro Bolsonaro, ó, estamos aqui. Nós seremos agora os comandantes do Tribunal Superior Eleitoral? Eles foram. Tem um problema nesse encontro para o Bolsonaro. Qual foi o problema? É que o Fachin, ele como presidente do TSE, ele vai desfazer uma coisa que o Barroso é bem covardão, o Fachin não é tanto como o Barroso. Ele vai desfazer uma coisa que o Barroso fez. O Barroso, para quem não sabe, ele contratou como um dos diretores do TSE, exatamente da área que averigua urnas eletrônicas, um militar que foi indicado pelo Braga Neto. Braga Neto é o ministro da Defesa do Bolsonaro. O Braga Neto já fez ameaças à CPI da Covid, ele fez um documento ameaçando e fez ameaça frontal ao STF no ano passado, em 2021. Ele indicou alguém e o Barroso deixou um militar lá no TSE, vendo como é que funciona o sistema eleitoral do Brasil. Tudo indica que o Fachin vai demitir esse militar que foi indicado pelo Ministério da Defesa, que não vai colocar ninguém no lugar. Ele não quer militares, nem ele nem o Alexandre querem militares no processo eleitoral. Então eles foram lá no encontro, o Bolsonaro no encontro, tamanha tensão, eu tenho certeza que o Bolsonaro não dormiu na noite de ontem para hoje, e ele não dorme quase nenhuma noite, segundo os aliados. O Bolsonaro levou o Braga Neto, que é o ministro da Defesa, que já ameaçou os dois, e levou o Vicente Santini. Aí é que eu falo, que tiro no pé, que cara burro. Eu vou te falar, se a estratégia era distensionar, como disse o Centrão, ou seja, se era para desesticar a corda, nem sei se a palavra existe, mas não, ó, já usei 2 vezes, tem que estar no dicionário, hein? Aí, coloquem.
a estratégia não envolveria levar o Vicente Santini. Sabe por quê? O Vicente Santini ele é investigado pelo Alexandre de Moraes. O Vicente Santini, ele é o assessor especial do Ministério da Justiça, um dos diretores de lá, que demitiu 3 delegadas da Polícia Federal que deram encaminhamento ao pedido de prisão do Alan dos Santos. O Alan dos Santos está com a prisão decretada desde outubro e não foi preso até agora. São 4 meses que o Alexandre de Moraes tenta prender o Alan dos Santos e não consegue. O Alan dos Santos, ele tá, nesse momento, enquanto eu gravo o vídeo, ou durante a reunião, enfim, praticamente 24 horas por dia, organizando o Gabinete do Ódio nos Estados Unidos. Eles voltaram a produzir muito material, eles estão focando agora em grupos evangélicos, estão pegando vídeos do Lula, é edição profissional, eles pegam vídeos do Lula, eles cortam trechos do vídeo para parecer que o Lula falou uma coisa que ele não falou. Eu vou te dar um exemplo, o Lula chega e fala, olha, o Bolsonaro disse que eu falo com o demônio, que eu peço favor, não sei o que, não é isso. Aí eles cortam a parte em que o Lula diz, o Bolsonaro disse que, e põe só o Lula dizendo assim, eu falo com o demônio, eu peço favor ao demônio, eu não sei o que, blá. E aí eles soltam isso em grupos evangélicos. Tem outros com falas do Lula em entrevistas em que é pior ainda, eles pegam só uma palavra do Lula, depois só outra, e aí eles montam uma frase que no final faz algum sentido lá para os evangélicos, mas que fake news a pior qualidade. Está sendo feito neste exato momento. E o Alexandre não deveria estar sendo feito, porque o Alan dos Santos deveria estar preso. Mas o Alexandre não consegue prender o Alan por causa do Vicente Santini, que estava no encontro. Qual você acha que foi a cara do Alexandre de Moraes quando ele entra na sala para encontrar com o Bolsonaro? Ele vê o Vicente Santini, que é um cara que o próprio Alexandre está investigando e que impediu a prisão do Alan dos Santos. O Alexandre deve ter borbulhado assim, só que ele é um cara calmo, deve ter borbulhado por dentro e por fora. Pois por fora apertou a mão, falou, ok, tá. O encontro durou 10 minutinhos. No encontro, segundo os assessores do Bolsonaro, isso é o que é o pior. As histórias mudam muito. Os assessores que querem que o Bolsonaro estique a corda, que vá pra cima da STF, são os militares, General Helena, esses outros bandidos, dizem o quê? Dizem que o Bolsonaro só falou oi, e depois ele falou bom dia, e depois ele falou até logo. Tá. Aí uma coisa que quase todo mundo que estava no encontro, que não é militar, falou. O Bolsonaro, ele realmente só falou bom dia, depois falou até logo, quer dizer, em 10 minutos ele falou 2 vezes, mas ele também falou uma 3ª vez. Ele falou assim, a gente tem que conversar mais vezes. Falou isso pro Alexandre de Moraes. A gente tem que conversar mais vezes. Não marcou no encontro, não marcou nada. Você acha que o Alexandre de Moraes quer conversinha com o Bolsonaro? É óbvio que ele não quer. É óbvio que ele não quer. Mas, se o Bolsonaro realmente falou isso, e quem diz isso é quase todo mundo que estava lá, menos os militares, o Bolsonaro, ele tá admitindo que ele está derrotado pelo Alexandre de Moraes. A gente tem que conversar, não sei o quê. Pois bem, os assessores do Bolsonaro, da ala do Centrão, começaram a vender na grande mídia que realmente esse encontro foi para que eles todos ficassem mais amigos, tudo mais, e não tem nada disso. Quem conversou com os 2 ministros da STF falaram que não, os 2 ministros vão continuar indo para cima do Bolsonaro em absolutamente tudo o que eles precisarem para cima do Bolsonaro. Foi um encontro protocolar que eles não tinham como evitar. E aí, a parte que está preocupando os bolsonaristas, e aí eu não digo o pessoal do Centrão, são os militares que são os que dizem que o Bolsonaro não falou nada, é o seguinte, o Fachin, tirando o militar que o Bolsonaro e o Braga Neto colocaram ali no TSE, toda a conversa que tem entre Bolsonaro e Fachin vai acabar. Por quê? Porque o Bolsonaro não vai poder aceitar isso. Ele vai ter que ir pra cima do Fachin. Da mesma maneira como ele xinga hoje o Barroso e o Alexandre sempre que ele pode, ele vai ter que começar a xingar o Edson Fachin. E o Edson Fachin não tem a mesma paciência que tem o Barroso. Vamos lembrar que na Lava Jato, por que o Fachin se tornou relator da Lava Jato? A Lava Jato que prendeu ilegalmente tantas pessoas, a Lava Jato que cometeu tantos crimes, o Fachin da STF, ele foi conivente com esses crimes e ajudou a cometer os crimes que o Sérgio Moro cometeu. Por que foi o Fachin o relator da Lava Jato? Vamos voltar lá na Vaza Jato? Você vai falar, cara, Vaza Jato tem a ver com esse encontro? Tem. Lá na Vaza Jato, quando o Teori Zavascki morreu, e eu vou falar, quando o Teori Zavascki foi assassinado, um avião incaível dele caiu, os procuradores da Lava Jato começaram a questionar quem deveria ser o novo relator da Lava Jato. O Teori Zavascki era o relator da Lava Jato. Eles queriam um cara bem lavajatista. Eles chegaram a falar no Luiz Fux, chegaram a falar no Barroso, porém, pelas conversas deles, o Fux e o Barroso não queriam se comprometer demais. Já o Fachin não. O Fachin matou no peito e falou, vou eu. E foi o Fachin. Foi para a segunda turma, se tornou relator da Lava Jato no STF e foi relator da Lava Jato durante todo o processo de golpe de Estado
O golpe aconteceu antes, ainda era o Teori Zavascki. Mas a concretização do golpe, que foi o quê? A Lava Jato indo pra cima do PT sem qualquer pudor, com apoio do governo federal, que na época era o Temer, com apoio do Fachin, a Lava Jato parou de mirar todos os políticos, começou a mirar apenas o Lula, e aí prenderam o Lula sem provas e fizeram tudo aquilo e elegeram o Bolsonaro. Era o Fachin. O Fachin não tem medo de ir pra cima de quem ele precisa ir pra cima. Por isso, o Bolsonaro sabe que se ele começar a xingar o Fachin quando o Fachin demitir o militar que tá lá, os militares, não é só um não, tem vários lá, mas tem um que é o diretor. Quando o Fachin demitir esse militar, o Bolsonaro sabe que ele vai precisar xingar o Fachin para que a base radical do Bolsonaro fique feliz com ele, porque ele não vai poder aceitar uma coisa dessa, que para os bolsonaristas que acreditam que realmente há fraude na urna, é uma coisa inadmissível. Como é que o TSE está demitindo o militar que estava controlando as eleições? Não pode! Quando ele xingar o Fachin, ele sabe que vai ter volta. Não vai ser igual o Barroso. O Bolsonaro xingou o Barroso de pedófilo. O que aconteceu? Nada. Nada. Ele ficou impune. Até hoje. Depois vai ser punido? Tá, depois. É fácil punir o cara quando ele não é mais presidente, né? Vai pra cima do presidente da República. O Fachin já foi. Ele foi quando era Dilma. Ele não vai quando é o Bolsonaro, que tá 100 vezes mais fraco? Vai sim. Então o Bolsonaro, ele tá tenso. Ele sabe que a partir do momento em que o Fachin assumiu o TSE, toda a liberdade, que já era pouca que ele tinha, porque tem várias investigações contra ele, mas toda a liberdade que ele tinha de xingar e não ter uma contrapartida direta na mesma hora vai acabar. Que ele vai ser tomar lá da cá. Ele bateu aqui no Fachin e ele vai tomar lá do Fachin na mesma hora. O Alexandre Bolsonaro nem xinga mais. Ele não foi lá no depoimento, ficou caladinho e tudo mais. E, enquanto isso tudo acontece, temos aí os bandidos do Centrão tentando jogar panos quentes. Olha, acho que o Ciro Nogueira está construindo uma fábrica de panos para jogar panos quentes em tudo que o Bolsonaro faz. Porque, olha, vai precisar. Tá tentando jogar panos quentes, falar que não, foi uma reunião para distensionar. Não foi uma reunião extremamente tensa. Quem tava lá falou, foi tensa. Todos estavam tensos, principalmente o Bolsonaro, o Santini e o Braga Neto. Engraçado, o Braga Neto é o ministro da Defesa e falam que ele era o cara mais tenso na reunião. Devia estar assim, se tremendo, o general Braga Neto. Na hora de ameaçar por notinha, ele é cachorrão, aí ele é o machão. Na hora de encarar de frente, aí ele é tchutchuca. Ele, não, ficou com medo, senhor Braga Neto. Então agora vai ter uma mudança muito grande na maneira como o Bolsonaro lida com as instituições. Por quê? Não estou falando que o Bolsonaro vai mudar, não. O que eu estou falando é o seguinte, a maneira como o TSE vai reagir ao que o Bolsonaro falar, principalmente quando ele falar agora do novo presidente do TSE, essa maneira vai mudar e vai mudar bruscamente de Barroso para Fachin. A partir de agosto vai ser o Alexandre de Moraes o presidente. Aí você vai ver uma mudança gigantesca. E antes que você fale Thiago, esses caras vão se vender ao bolsonarismo. Lembre-se, o Fachin é Sérgio Moro, Fachin é assim com o Sérgio Moro, lembre-se do Raul, Fachin é nosso, e o Alexandre de Moraes é assim com o Alckmin. Eles vendo crimes do cara que é adversário dos candidatos que eles gostam, não apoiam porque não pode apoiar que são ministros de Supremas Cortes, mas de candidatos que eles gostam e provavelmente vão votar, dificilmente eles vão perdoar crime. Mas não vão mesmo. Você perdoaria? Você apoia fulano, aí você é ministro da Suprema Corte, aí você vê o adversário do cara cometendo um monte de crime, você vai perdoar? Não vai, mas não vai mesmo. Já não perdoaria se não gostasse de fulano. Gostando, então, é que você não perdoa mesmo. E é isso que vai começar a acontecer com o Bolsonaro cada vez mais em 2022. Por isso o desespero de todo o governo, do Centrão que tá roubando como nunca antes para comprar voto em véspera de eleição, do próprio Bolsonaro que agora tá tentando atiçar suas bases, e o Bolsonaro sabe que vai ser mais difícil atiçar suas bases com fake news sobre o processo eleitoral quando o Fachin foi presidente do TSE. Eu já ia falar TST. Agora, esperar o Fachin assumir e ver a diferença da mudança de postura tanto do Bolsonaro quanto do TSE. Enquanto isso, eu vou mostrar aqui nosso carro de som denunciando o Bolsonaro lá no litoral de São Paulo. Ó, tem várias cidades que eu só mostrei uma vez, eu não mostrei nenhuma. Tá aqui, ó. Aqui, Praia Grande. Bolsonaro é criminoso, isso todo mundo viu. E o seu governo tá acabando com o Brasil. O arroz tá caro, o feijão tá caro. O Brasil inteiro pede fora Bolsonaro. E o Plantão Brasil vem aqui denunciar. Esse desgoverno tem que acabar. Ah, meu Brasil! Vá agora mesmo no YouTube e se inscreva no canal Plantão Brasil.
desemprego deixa o povo em alvoroço. A fome tá de volta e o povo na fila do osso. E o gás tá caro, gasolina já subiu. Esse Bolsonaro tá acabando com o Brasil. Ele Tá aqui, ó, uma cidade extremamente bolsonarista, que é Praia Grande. Quem quiser nos apoiar, embaixo do vídeo tem um botão Seja Membro. E no primeiro comentário deixa o Pix, deixa o PicPay, também deixa as minhas outras redes sociais. E vamos continuar indo pra cima desses malditos, que eles estão desmoronando. E ó, o encontro de hoje mostrou parte disso com a tensão do Bolsonaro. Falou.